Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e aqui a minha colega jornalista Shirley Marciano. Cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT para apresentar o Clique Jornal. A Rádio CT que é mantida pelo SINDI-CT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. E a função da Rádio CT, mais uma vez, é essa de elaborar uma linha de comunicação numa evolução natural e gradativa que o Rádio Web do SINDI-CT propõe, esse link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo essa programação cultural diversificada, com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, percebendo a importância da comunicação como uma ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. Por falar em cidadania, vamos falar de cidadania através da juventude. O nosso convidado de hoje é Vinícius Gonçalves, ele é o presidente do PSL. Mas para você que nos ouve, não vê a imagem, você pode até se perguntar o que é, mais um? Não. O grande diferencial é que o Vinícius Gonçalves, o Afrânio de Vinícius Gonçalves, ele é o mais jovem presidente de partido político aqui do Vale do Paraíba, ele tem apenas 26 anos. E o pensamento dessa juventude é que a gente vai tentar beber essas informações, porque a juventude ela é uma fase de formação do ser humano, onde o reconhecimento do outro, dos pares e dos diferentes são fundamentais para a construção da própria identidade do indivíduo. Potencializar e incentivar a expressão juvenil significa promover o exercício da socialização. A política brasileira ainda está nos coronéis. Quem é o doutor? O coronel e tal. E hoje aqui no Vale do Paraíba você vê cada dia mais os jovens se interessando por política partidária, não só por políticas públicas, mas por política partidária. E que nos despertou a atenção foi de saber que ele tem apenas 26 anos, já é presidente de um partido político. Vinícius Gonçalves, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os seus ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com você. Todo nosso, Vinícius. E vamos falar um pouco aí sobre a juventude, qual que é os novos pensamentos aí com relação à política. Ô Vinícius, você não é da época do forno micro-ondas, não é da época do liquidificador, não é da época do DVD, quer dizer, você veio bem depois, porque tem apenas 26 anos de idade. Exatamente. Como é que você recebe esse mundo encara esse mundo para poder lutar por ele? Eu sou de uma geração já da era digital, né? Tudo informatizado, redes sociais. Então a comunicação na minha geração eu costumo dizer que é instantânea. E a gente encara, assim, o jovem hoje em dia, ele quer entrar no sistema, ele quer conhecer mais como funciona a política, o órgão público, para ele tentar mudar. A gente brinca que o jovem ele quer mudar de dentro para fora. Ele quer conhecer primeiro, ele quer saber como funciona, para depois ele correr atrás e tentar mudar o órgão. Quer dizer, você já veio com 26 anos, quer dizer,
faz poucos dias praticamente que você obteve a maioridade, não é? Que são de 18 para 26, apenas 8 anos. Nesse mundo digital, como você mesmo citou aí, hoje você fala numa rádio web, quer dizer, você está inserido no seu mundo. Isso. O que é que a tecnologia, o que é que a era digital pode oferecer para salvar a humanidade, em especial falando de Vale do Paraíba e São José dos Campos? A internet, ela é uma ferramenta muito dinâmica, né? Você tem informação, não é, por exemplo, igual uma televisão, que o conteúdo é direcionado. A internet não, você vai atrás do conteúdo, você vai atrás da informação. Então, por conta disso, se tem um campo muito enorme para se ter informação, para se ter notícias de mudanças. Até citando as manifestações que tiveram recentemente aí, foi a maioria pela internet. Foi tudo divulgado pela internet, rede social. A maioria das pessoas se reuniram e sabiam onde iriam ocorrer as manifestações pela internet. Então, a internet, ela é uma coisa assim, muito, muito rápida, muito dinâmica. Você não tem aquela classificação ou aquela, isso pode, isso não pode. Não, na internet você tem diversas opiniões, de diversas páginas, e aí você pode pesquisar e ir atrás de conteúdo de acordo com o seu interesse. Quer dizer, a internet é o único lugar que a gente tem que ter juízo mesmo. Ter juízo, que é dali para o futuro, ou então dali para a perdição. A internet, ela tem os dois pontos, né? O ponto bom e o ponto ruim. No ponto bom, ela te agiliza, facilita muita coisa na sua vida. Há 10, 20 anos atrás não se imaginava que você poderia comprar uma máquina de lavar, um computador, um celular dentro de casa, sem sair de casa. Sem sair de casa, é verdade. Quer dizer, hoje você compra, até no próprio celular você pode comprar um outro equipamento, outra coisa. Então ela facilita muito a vida das pessoas. Mas existe também a parte ruim da internet que, infelizmente, por ser um local que não tem filtro, então pode-se abrir espaço para coisas boas como para coisas ruins também. Você, dessa geração, você é da geração do presidente americano que fez toda uma campanha política pela internet. Ele lançou lá no YouTube, no Facebook, e acabou sendo eleito e reeleito pela internet. Você acredita que a sua opção de ser presidente de partido, e a gente vai perguntar já como é que você chegou lá, pode ser a internet a aliada desse partido político que você preside? Pode sim. Eu acredito assim que a comunicação digital, né, não só para o partido, mas para os candidatos do partido também. Até no sábado agora a gente teve uma palestra na Câmara Municipal, na qual eu ministrei, sobre o marketing digital para a campanha política. Antigamente não se falava dos candidatos na internet, não se tinha nenhuma legislação, nada que regrava. Hoje não. Hoje tem equipe, por exemplo, eu conheci o rapaz que cuidou do marketing da campanha do Aécio Neves na internet. Poxa, ele esteve aqui? Eu fui em São Paulo e acabei numa reunião o conhecendo. Ele, bem dinâmico, e ele falou que ele já tinha trabalhado com a Marina Silva, né? Nessa vez ele trabalhou com a Aécio Neves, e ele falou que a internet, sem dúvida, ele tem um amplo campo de trabalho. E será o grande cabo eleitoral, será a internet? Com certeza. Assim, não vou dizer que seja o fator fundamental, determinante. Né? Determinante, porque ainda há muita coisa na política que se tem, por exemplo, o famoso tomar um café, o aperto de mão, o tapinha nas costas, isso ainda existe na política. Tem muita gente que gosta, em São José principalmente, o Emanuel implantou esse tipo de política, e o joseense em específico, ele gosta disso, ele gosta de que o candidato esteja presente no Tapaparico. Agora, numa cidade igual a São Paulo, que você tem impossível. Milhões de habitantes, mais de 11 milhões, é impossível. A internet vai facilitar muito a vida. Ô Vinícius, 26 anos, há quanto tempo você dirige o partido político? O PSL
que eu estou dirigindo o PSL faz uns 2 meses. É muito recente isso. Como é que você, que despertou o seu interesse para ser presidente? Porque é uma coisa assim, você faz o quê? Eu faço tal coisa. E você? Eu sou presidente de um partido político. Como é que é na sua geração, dos seus amigos? Porque os seus colegas, os seus amigos do dia a dia também são meninos como você. Qual foi o espanto ou o que eles disseram disso? Na roda de amigos há muitas brincadeiras com relação a isso, porque não é uma coisa comum você ter uma pessoa, por exemplo, um jovem que se interessa pela política. Então, às vezes até a gente começa um assunto, você fala de política e fala, não, então isso daí é com a Frânia, isso daí é com o Vinícius que a gente vai conversar, porque a gente não sabe nada. Interessante, quer dizer, no seu meio foi uma surpresa. Foi uma surpresa. A gente acaba se destacando nessa área, né? Quando se fala de política, fala, não, o que você entende? Aí já... Olha, é incrível, fantástico e extraordinário. Agora, eu vou deixar algumas perguntas para te fazer já no próximo bloco, até porque nós teremos eleições esse ano. E você está preparado para dirigir um partido que vai lançar candidato a vereador e possivelmente até candidatos a prefeito, não é? Sim, a chapa de vereador tá tudo esse certo, tá consolidado. A chapa prefeito a gente está trabalhando ainda para ver a possibilidade dos nomes, né? Se surgir alguma oportunidade. Aí a gente está trabalhando nisso para a candidatura a prefeito, mas por enquanto só trabalhando na chapa para vereador mesmo. Isso. Muito bem. Olha, nós vamos para o primeiro bloco e na volta eu quero perguntar o seguinte: quando é que você nasceu? Que mês que você nasceu? Se foi no meio da política? Se foi essas informações? Eu acredito que vai ser fundamental para o desenrolar da nossa conversa. Estamos aqui com o Vinícius Gonçalves, ele é o presidente do PSL aqui na cidade de São José dos Campos. Ele é o mais jovem presidente de partido político aqui do Vale do Paraíba, que sai do Brasil. Conhece um outro tão jovem quanto você que está dirigindo o partido? Conheço candidatos, mas presidente não. É o primeiro mesmo. Muito bem. Um instante só, o Vinícius Gonçalves volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Energia elétrica. Fique ligado. Evite choques elétricos. O quadro de luz deve estar em locais ventilados e de fácil acesso, longe de botijões de gás. Use também circuitos separados para iluminação e tomadas. Quando for trocar uma lâmpada, desligue o disjuntor. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal.
Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Hoje, o nosso entrevistado, Vinícius Gonçalves, tem 26 anos de idade, ele é o mais jovem presidente de partido político, pelo menos que se tenha conhecimento, aqui no interior do estado de São Paulo. Ô Vinícius, no intervalo a gente estava vendo algumas coincidências aqui. O seu pai, que já é um velho conhecido da política aqui de São José dos Campos, o que é o Afrânio, ele dizia que ele ia passar o bastão para o filho, que você foi uma promessa política. Foi uma promessa em 89. 3 coisas que meu pai tinha prometido, né? Em 88, um ano antes, foi ele se aposentar, o Collor ganhar a eleição e ele fazer um filho homem. E aconteceu. Aconteceu as 3 coisas. Olha, o Collor ganhou as eleições. Isso foi... você nasceu no dia 22 de novembro? 22 de novembro. É de Escorpião? Não. Sagitariano, né? Isso. 21 de outubro a 22 de novembro é Escorpião. Tem locais que falam que eu sou de Escorpião e tem locais que falam que sou de Sagitário. Isso. Você nasceu no dia 22 de novembro de 1989, quando o presidente Collor foi eleito. Isso, foi entre o primeiro e o segundo turno. Que foi dia 15 de novembro o primeiro turno e o segundo turno. O segundo turno foi quando? Dia 15 de novembro. 15 de dezembro. De 89. De lá para cá nunca mais teve uma dessa. Ô Vinícius, o PSL, que é Partido Social Liberal, é um partido político. O presidente era o que foi dirigente esportivo, o Luciano Bivar, não era? Sim. Foi deputado federal também? Isso. O que a gente tem mais contato aqui em São Paulo é com o Roberto Siqueira. O Roberto Siqueira é o quê? Secretário. Mas não é político, não é deputado. Não, ele já foi vereador em Guarulhos. Já foi vereador. Uhum. Bom, o PSL, que número que tem? É 17. É o número 17, Isso. Que é o número do macaco para quem gosta do jogo do bicho. Bom, hoje você dirige uma sigla aqui em São José dos Campos. Tem partido executiva nacional e provisória. Comissão provisória e diretório. Isso. Você a comissão provisória. É porque está em formação. É assim, o partido ele dá a comissão provisória para você arrumar, porque tem toda uma burocracia, tem CNPJ, conta bancária, tudo. Aí depois você já pode constituir a diretório. O diretório. Isso. Então, por hora, é a comissão provisória Isso. do Partido Social Liberal. Nesse trâmite jurídico que dá aí através da Justiça Eleitoral, é que se cria o Diretório Municipal. Isso, exatamente. E você tem preparado tudo isso? Como é que é esse dia a dia? É muito difícil, eu vou falar para você. Que nem eu estava comentando no intervalo, né? Se você sair candidato é mais fácil. Você tem menos trâmite jurídico, menos burocracia. Você ser presidente do partido é outra história. Você tem burocracia, abertura de contas, CNPJ, a legislação que mudou recentemente. Você tem que saber. Tem que estar atualizando, resolução do TSE toda hora, tem que estar lendo, tem que estar se atualizando. E a gente está sempre buscando informação, sempre indo para São Paulo em palestras. Até recentemente a gente foi em São Paulo numa palestra ministrada pelo deputado Ricardo Izar, que ele estava falando sobre as novas regras políticas. Quer dizer, você tem uma vida bastante agitada politicamente. Politicamente, sim. Tem que estar sempre se atualizando, Paulo. Tem que estar sempre buscando informação, sabendo o que pode, o que não pode, porque é muito complicado. Toda a responsabilidade do partido acaba caindo nas suas costas. Do presidente. Do presidente. Então, se você não está atualizado, não tiver todas essas informações, você acaba prejudicando até os seus próprios candidatos, porque o partido fica com as contas reprovadas e depois, futuramente, no pleito, não consegue lançar a candidatura. Ô Vinícius, e como é que você encara e como você é encarado pelas chamadas raposas políticas, presidentes dos partidos? Qual é o
o grau de intimidade com essas pessoas? Como eles os tratam? No começo, eu posso falar que foi um pouco mais complicado. Para ter essa abertura, né? A gente brincava que no começo você fica na sombra. Depois, futuramente, você faz a sombra. Então, foi bem difícil. No começo, todo mundo achava, ele é muito novo, não deve saber de muita coisa, não deve saber de nada. E acabava dando uma de esperto, né? Querendo dar uma de esperto. Mas hoje o pessoal já me encara de outra forma, sabe, da minha capacidade. Graças a Deus eu consegui demonstrar isso ao longo do tempo, né? E eles sabem que para passar a perna ou para tentar uma articulação política comigo é diferente. O seu telefone toca muito, porque nós vivemos numa época que a política aqui em São José dos Campos ela está sendo peneirada, costurada. E você terá para dirigir quantos candidatos a vereadores? A chapa agora, né, 32. São 32 pessoas que você vai ter que dar chancela para eles realizarem até o sonho de ser o candidato. Isso. E você é chamado pelos chamados figurões? Olha, vamos conversar, vamos juntar. Existe essa conversa? Existe. E para sair dela? Então, depende muito da pessoa. Tem um pessoal que tem uma ideologia mais parecida com a minha, que eu gosto de conversar, que é o pessoal do PSDB. Eles têm falado mais. O Anderson, que é o presidente aqui é uma pessoa que a gente já tinha conhecimento antes, e a gente tem conversado. O próprio Shakespeare Carvalho, falando nisso, ele está me devendo um cafezinho. Um café, ficou de... Ficou e até agora nada. Mas a Claude... A Claude também, que é uma das... Que ela parece que foi para o PV. Foi para o PV. Esse povo todo é gente do seu entorno. Sim, eles procuram a gente. Porque é interessante, né? É um partido que nas últimas eleições ele conseguiu alcançar, tem um deputado estadual, tem um deputado federal, então o pessoal já dá mais visibilidade, né? Olha, interessante. No programa político do PSL da semana passada, eles se basearam na Finlândia, dizendo que a Finlândia quer substituir as políticas sociais por renda mínima. E eles falaram bastante da Finlândia. No programa qual o programa de governo que você vai aplicar aqui em São José dos Campos como dirigente do PSL? É o programa do PSL ou da coligação? Como é que vai ser porque sozinho você não sai? Sozinho não. Sozinho é muito difícil. Tem que ter um bom nome para você sair sozinho. E a gente está conversando, mas sozinho, por enquanto, eu acho que não é a hora ainda. Mas a gente tenta seguir a linha de raciocínio da coligação. Porém, como a gente às vezes conversa com o pessoal, de tentar implementar algumas ideias nossas também na forma de governo. Essa ideia da renda mínima, eu estava acompanhando a propaganda política do partido, da semana passada, que é uma linha de raciocínio liberal, desse assistencialismo. Ô Vinícius, agora, o detalhe para uma política, tudo para você, a gente vê que tudo uma surpresa. Por exemplo, no embate, você, o Toninho do PSTU, o Carlinhos do PT, o Anderson nem tanto, mas o Anderson também. E no debate, porque você é bastante calmo, mas na hora do debate, na hora de aplicar as ideias, você muda, alto lá, calma aí. Como é que é para uma conversa aí num grupo de pluripartidarismo? Assim, eu tenho minha forma de pensar, né? Eu tenho minhas ideias já consolidadas. Eu estudo muito essa parte política de governo liberal, neoliberal. Então, assim,
tem ideias de alguns partidos. Eu sou assim, uma pessoa que eu aceito opinião de qualquer tipo, de qualquer pessoa. Eu acho que, por exemplo, o Toninho tem boas ideias, o Carlinhos tem boas ideias, o próprio Anderson tem boas ideias. E assim, eu tenho minha forma de pensar de que se juntasse todas essas ideias, o bom de cada ideia, a gente teria um governo bacana, legal, até melhor do que muitas pessoas. Porque essa picuinha política de eu sou de direita ou sou de esquerda, isso, até eu estive lendo esse tempo atrás, isso é uma coisa que foi implantada na sociedade. Você é de direita, você é de esquerda. Não é porque não é porque você é filiado a um partido como o PSDB que você é uma pessoa de direita, ou que você é filiado ao PT que você é de esquerda. Não existe isso, a não ser as extremas esquerdas, que é o caso do PSTU, mas na minha forma de pensar isso é apenas um rótulo social que foi colocado. Olha, já disseram que para o levante popular da juventude, uma reforma política ela é crucial para a participação do jovem na política. Então, porque da forma como a política está sendo feita hoje, a juventude ela não consegue participar realmente. Você acha que o jovem vai mudar a política de que maneira? Pelo voto, pela manifestação, pelas redes sociais? Como é que vai mudar? Eu acredito assim, que o jovem ele vai mudar pelo voto, porque ele passa a se implantar de conhecer mais os candidatos, né? E também através das manifestações. O jovem ele quer buscar uma coisa diferente, porque o jovem é mais dinâmico. Ele não é uma pessoa assim que ele gosta de ficar vendo a televisão e ver a coisa acontecer de longe. O jovem ou ele está participando ou ele está distante. Mas assim, dentro da política, pelo que eu converso com meus amigos, eles querem estar mais participativos, mas ainda com a forma com que está a política hoje no Brasil, ainda pro jovem se tem uma visão de que é uma coisa distante, entendeu? Você acredita numa organização da juventude bem organizada, que tome as ruas, que se organize nas universidades, nos bairros, no campo também? Você acredita nisso? Acredito. Há partidos políticos, por exemplo, que têm vertentes, né, como tem a parte da mulher, tem a parte do jovem também, que só tem filiados jovens. E normalmente esses partidos buscam lançar candidatos jovens, apoiado por jovens, para futuramente fazer as políticas públicas voltadas para os próprios jovens. Então, eu acredito sim que com a união nas universidades, a gente está vendo aí nas próprias escolas, com esse negócio da reforma nas escolas, reorganização, que o jovem ele quer estar se juntando, quer estar se participando. Assim, Bom, vamos em frente então. Nós vamos para um breve intervalo agora, ô Vinícius. E na volta eu quero te perguntar sobre a participação, a gente está falando dos jovens, mas das mulheres, não é? Que no Senado, no Congresso, é quanto? Apenas 12% no Senado, 9% no Congresso, negros que são apenas, acho que 8,5%. Fala sobre a participação das mulheres no PSL e na política também. Sim. Um instante só, o Clique Jornal volta já aqui com o Vinícius Gonçalves, o mais jovem presidente de partido político aqui na região, quiçá do Brasil. 26 anos, ele é o presidente do PSL, falando aqui na Rádio CT. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal.
procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, Jornal da Rádio CT, com o Vinícius Gonçalves, ele que é o presidente, o mais jovem presidente do PSB. Vinícius, eu quero, antes de retomar a conversa sobre o PSL, eu quero trazer uma informação para você e para os ouvintes que nos acompanham por todo o Brasil sobre o PMB. Muita gente não ouviu falar desse nome, mas é o Partido da Mulher Brasileira, que hoje possui uma bancada. Olha, sem ninguém saber, a política é apaixonante. Ao mesmo tempo que você tem o mais jovem presidente de partido, aqui vem a notícia que a gente tem o mais jovem partido político também, que é o PMB. Ele conta com uma bancada de 20 deputados federais, mas pode chegar em breve a 30 membros. E apesar do nome PMB, que é o Partido da Mulher Brasileira, só 10% dos membros são mulheres, só 10%. E com esse tamanho, o PMB ele tornou-se maior do que 15 legendas na Câmara, entre elas maior que o PDT, maior que o PCdoB e PV. E por causa do PMB, olha, veja só, 3 partidos deixaram de ter representantes no Congresso. Por exemplo, o PSL, que o representante saiu do PSL, do PRP e do PSDB. E 3 passaram a contar com um único integrante. O PMN saiu, todo mundo foi para o PMB, o PT do B e o PTC. Então, você tinha ouvido falar de um fenômeno desse chamado PMB, Vinícius? Não, nunca. Essa é notícia nova para mim. Eu tinha ouvido um comentário mesmo que ia haver algumas mudanças dos parlamentares na Câmara por conta da criação dos novos partidos, como o Rede, o PN e esse PMB. Se ouvia o comentário, mas não sabia que já estava evoluído. Evoluiu tanto. Olha aqui, o PMB é mais um exemplo de como o Brasil até muda, mas mudou, mas deixou. Quer dizer, ele mostra que ele virou um imã. É um partido imã, né? O interesse dos parlamentares. Os nanicos estaria no tempo de TV do PMB. Isso. Muitos parlamentares ele usa isso de estar mudando de partido novo para depois ir para outra legenda. É o que a gente chama de ponte, né? Ele usa o partido novo para depois ir para outro partido, porque a legislação permite. Mas agora, com a mudança eleitoral, eu não sei se vai haver mais essa ponte, porque 30 dias agora. 30 dias para mudar de partido. 30 dias antes
do pleito. 30 dias do pleito não. 30 dias do prazo de filiação, que é 6 meses. Antigamente era 6 meses antes. Agora é 6 meses. Antigamente era um ano. E não podia ter a janela. Hoje é 6 meses e pode ter essa janela de 30 dias. Olha, você não acredita que essa reforma política aí ela foi uma prorrogação de mandato? Porque, veja, quem está no mandato como vereador, por exemplo, e para quem não está, a diferença será gritante em quem é que vai se eleger. Adivinha, se o fulano já é vereador, com quadro de assessores e tudo mais, com a máquina na mão, como podemos dizer, e para um iniciante, e com 35 dias de tempo de TV e 45 de campanha? 45 de campanha. A legislação ela mudou, a gente entende e acha até um pouco, sou contrário a isso, mudou para favorecer quem já tem mandato. Quem já está. Por exemplo, você já não pode mais outdoor, cavalete, o adesivo de carro, envelopar o carro não pode mais. Então a legislação na propaganda durante a campanha ela restringiu muito, você pode muita pouca coisa, e diminuiu o tempo de campanha. Então a pessoa que já é de mandato, ela tem está trabalhando 24 horas. Porém, o que minimizou um pouco isso foi a legislação com relação à campanha antecipada, que ela deu uma abertura maior a quem é pré-candidato. Você não pode pedir o voto implícito, mas você, por exemplo, pode pedir o apoio político. Nesse caso, você como presidente de partido sairia candidato ou não? Não, eu ainda... não. Eu acredito que assim, Paulo, para você sair candidato, você precisa galgar um trabalho, ter alguma coisa. Eu ainda estou uma sementinha. Você está no estrutural ainda. Ô Vinícius, agora, no caso interessante do PMB, do Partido da Mulher Brasileira, que possui uma bancada com 20 deputados, mas pode chegar em breve a 30, e apesar do nome apenas 10% de seus membros que são mulheres, a gente nota que a dificuldade de se ter mulher na política é muito grande. Tem até a informação sobre a questão do Congresso. Por exemplo, no Congresso, no Senado, 12% de mulheres, 9% no Congresso e negros apenas 8,5%. É uma situação que demonstra, por exemplo, uma disparidade na representação desse sistema político brasileiro, pois as mulheres elas são a maioria da população, mais de 50% mulheres, negros e negras. E na política não tem. Como é que você vai tratar isso? É complicado, porque a legislação partidária diz que você tem que colocar 30% dos candidatos mulheres. Você tem 32 candidatos no PSL. Isso. Então tem que ter pelo menos 10 mulheres. Pelo menos 10 mulheres, exatamente. E até com relação à legislação, ela faz com que seja incentivada a mulher a vir para a política. Mas quando a gente sai na rua para tentar chamar candidatas mulheres, é muito difícil. Elas não querem. É medo ou é falta de conhecimento ou é desinteresse pela política? Você conseguiu pesquisar isso através do seu partido? Olha, eu vou falar uma coisa aqui, mas não sei se não tem dados ainda. Mas, por exemplo, incrível que pareça, mulher que é separada ou que é viúva, é mais fácil de sair candidato por conta que ela não tem mais a influência do marido. Agora, aquela mulher que é casada, ela ainda tem uma repulsa ainda. Ou ela vai ouvir mais o marido, o conselho bem, é melhor você não entrar nisso. Quer dizer, ela tem influência do homem direto dentro de casa. Tem influência. Tanto é que a maioria das mulheres do nosso partido ou já foram candidatas, né, e a família apoiando, ou são mulheres que separaram. Até teve uma que falou para nós, quando meu marido era vivo eu não ia porque ele segurava, tal, mas agora que ele faleceu e eu sou viúva, eu
eu posso trabalhar tranquilo. E é uma vontade que eu tinha, mas minha família não deixava. Para São José dos Campos, quantos eleitores são no total? 350? 300? São 500 mil eleitores? 500 mil, só que votos válidos mesmo. Olha, então nós teremos 390 mil eleitores na próxima eleição. Agora, mas por que tem 500 e só 390 que vota? É inadimplência, né? O pessoal não vai. Prefere as abstenções são maiores. A multa é muito barata, né? É R$1, R$1,50. Então a pessoa às vezes fala assim, eu não vou votar, vou pagar R$1 e vou pra praia. Ô Vinícius, agora, a reforma política brasileira, que nem nós tivemos um plebiscito aí, tivemos acho que por volta de 7, 8 milhões de assinatura, onde as pessoas querem uma reforma política. Aí, de repente, houve a reforma, apesar do levante da população, a juventude que participou, mas vem aí uma reforma que não agradou a ninguém. A juventude vai se mobilizar novamente para ter como acontece aqui em São José hoje, na escola Miguel Naquede, onde os estudantes eles ocuparam uma escola, são meninos de 16, 17, 20 anos, que estão lá querendo que o governo do estado mude a concepção da reorganização escolar. Você acha que a juventude e esses movimentos sociais vão conseguir essa mobilização para mudar a política desse país? Sim, acredito que possa sim. O voto impresso, por exemplo, que foi vetado pela presidente e depois agora passou no Senado, é um exemplo de que a pressão popular pode influenciar na reforma política. A reforma política em si ela é muito complicada porque quem faz a reforma política são os próprios políticos. E eles fazem de tudo ou tentam fazer da melhor forma para beneficiá-los. E isso é muito complicado. E é como eu falei, o jovem ainda se vê um pouco distante da política, mas com relação a essas manifestações que vêm crescendo, que vêm dia a dia, você vê que o pessoal não está mais estático, não está mais naquele modo estático. Então eu acredito que sim, que possa ter mais. Essa do voto impresso, na minha opinião, é uma grande revolução, que agora você tem certeza, né, que você tem um comprovante de que você fez, que você votou. E isso vai ajudar muito aí na transparência do pleito. Você acredita que a participação política ela envolve a possibilidade de influenciar de forma efetiva as políticas sociais? Sim, acredito. No Brasil, se tem muita abertura, por exemplo, o plano plurianual, por exemplo, se tem a participação por audiências. Mas a gente ainda percebe que poucas pessoas se interessam por isso. Ou não é divulgado, ou não se está na imprensa. Se foi feita uma reforma, até eu vou citar aqui porque eu estudei um pouco sobre isso, foi feita uma reforma em 94 pelo presidente Fernando Henrique, e ele proporcionou com que a população tivesse mais participação nas políticas públicas. Bacana. Olha, nós vamos para mais um bloco, mais um intervalo e voltaremos para o último bloco. E eu quero continuar falando sobre juventude e política, porque é muito comum, Vinícius, você ouvir os comentários de que a juventude de hoje ela não se interessa por política, que é uma geração apática, alienada, que é consumista, que passa a maior parte do seu tempo na frente da TV, do videogame. E eu quero saber, além disso, as comparações que tem com a juventude, o que você vai fazer para destacar num movimento tão difícil quanto a política partidária. Um instante só, e a gente volta já com o mais jovem presidente de partido político aqui do interior do estado de São Paulo, que é São José dos Campos, o Vinícius Gonçalves, presidente do PSL. Um instante e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal.
Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, Vinícius Gonçalves, presidente do PSL. É um jovem partido e ele um jovem dirigente. Vinícius, como ocorreu esse convite para você dirigir o PSL aqui em São José dos Campos? Então, foi por interesse meu mesmo. Eu fui atrás de alguns partidos que estavam sem diretório em São José dos Campos e fui conversando, e aí o PSL abriu as portas, né? E aí a gente foi na Assembleia, conversou com o pessoal e graças a Deus deu tudo certo. Olha, como eu falei no bloco passado sobre que é muito comum a gente ouvir esses comentários de que a juventude hoje não se interessa por política, e há inúmeras outras comparações também da atual geração de jovens, que é a sua geração, como aqueles que viveram nos anos da ditadura no Brasil, na década de 60, de 70, tem até aquele saudosismo lá. Mudou muito, e essa juventude é o que aparenta ser, ou elas são muito mais aguerridas do que eles são apáticos e alienados? Não, acredito que não. A juventude hoje, como eu falei, ela tem muita informação à disposição dela, entendeu? Mas a gente vê esse levante que aconteceu no passado, os caras pintados, por exemplo, eles saem muito das faculdades. Quando os jovens da faculdade, ele nos grupos, e eu posso falar isso porque eu já convivi numa faculdade. Aliás, você fez faculdade de? Eu comecei a faculdade na Unifesp. Mas qual era de Ciências e Tecnologias. Ciências e Tecnologia. Isso. Aí que você está aqui na casa da Ciência e Tecnologia. Mas aí depois agora eu faço a Universidade Federal de Ouro Preto, Administração Pública. Que maravilha! Então, assim, dentro da faculdade se tem um ambiente mais propício às discussões. Tanto é que há projetos, e eu posso falar da Unifesp, que tem um projeto que é um debate. Os alunos escolhem um tema e promovem um debate dentro da própria faculdade. E isso faz com que o jovem comece a se interessar. Os acontecimentos recentes da política brasileira mostram que quando o jovem vai para a rua, ele começa a ser ouvido. Vinícius, os jovens, eles se informam
do que está acontecendo no mundo? Sim. Eu, particularmente, gosto de ler sites de notícia toda manhã. Gosto de estar bem informado. Tudo que acontece. Tudo que acontece. Lógico que não dá para abranger tudo, né? Mas a gente tenta sempre estar bem informado. E você acredita que as pessoas devem se unir para defender os seus interesses ou estão esperando que um líder político resolva? Não, acho que essa união, tem que partir das pessoas mesmo. O Brasil, infelizmente, tem um problema de que, diferente da Argentina, que a gente vê qualquer coisa, ou na Romênia, por exemplo, que o primeiro-ministro foi derrubado por conta de um incêndio numa casa, igual foi na Santa Maria. Isso. E aqui não aconteceu nada, entendeu? Então a gente vê que ainda falta um pouco dessa conscientização de que se unir, se tiver um patriotismo pela bandeira, pelo país, com certeza a gente alcança tudo o que a gente quer. A internet é o canal de diálogo entre os cidadãos e o governo? Você acredita que o governo está tão antenado no que se fala na internet, de que já se tornou o canal de diálogo? Uma ferramenta, sim. Eu posso citar, por exemplo, o Facebook do Senado, que esses dias atrás fez uma propaganda para que se mandasse sugestões através do próprio Facebook, de projetos, de emendas. Então, a gente já percebe que o governo, mais os políticos, os parlamentares também, vêm usando muito as redes sociais para uma comunicação. Antes a gente só tinha a Voz do Brasil. Só a Voz do Brasil. E eu te juro que eu confesso que eu não sabia do Facebook e do Senado. Do Senado, isso. Eu acompanho, né? Sigo a página do Senado e eu estou sempre atualizando, porque eles colocam todas as informações de projetos que estão em tramitação. Ô Vinícius, você como presidente num partido político, a participação política é bem mais do que votar numa eleição? Sim. Acredito que o cidadão brasileiro ele ainda não tem aquela característica de cobrar em quem ele votou. Se passar um mês depois da eleição, você pode perguntar para o cidadão: você lembra quem foram seus candidatos? Tem muito cidadão que não lembra, que ele foi lá, fez o voto dele e simplesmente largou mão. Eu acredito que assim, essa cultura vem se mudando ao longo do tempo. E não é só o voto que você exerce sua cidadania. É o voto e depois a cobrança. Porque você elegeu uma pessoa para te representar. Tanto seja no Congresso Nacional, seja na Assembleia Estadual, seja na Câmara de Vereadores. E é seu direito, a partir do momento que você vota, mesmo que aquela pessoa não seja eleita, mas você tem o direito de cobrar daqueles que foram eleitos para representar a população em ideias, sugestões. Olha, o voto hoje no Brasil, ele é obrigatório para maiores de 18 anos, é facultativo para os maiores de 16 e de 70 anos aos analfabetos. Você acredita que se ele fosse facultativo para todo mundo, mudaria alguma coisa? Vota se quiser? Não, acredito que não. A gente tem... Os Estados Unidos é assim, mas se tem uma abstenção muito grande. E aí, se fosse facultativo, na minha opinião, eu acredito que aí voltaríamos à época do coronelismo. Porque aí eu voto de cabresto. É facultativo, então eu vou forçar você a votar. Volta ao cabresto. Então, o voto obrigatório, eu até acredito que devia se haver mais sanções para quem não vota. Porque ele deixa de exercer sua cidadania, ele deixa de exercer seu direito de cidadão. Então, sou contra ao voto facultativo e eu discordo, porque acredito que aí você vai dar margem para os coronéis que ainda existem colocar cabresto nos seus eleitores e se incentivasse mais pessoas da sociedade a votar.
Olha, votar hoje tem que ser com consciência social, porque o meio ambiente está aí, a poluição do ar, da água, a poluição visual. A gente precisa votar com consciência social, ou Vinícius? Sim. A gente pode perceber que nos últimos anos várias bandeiras têm sido elevadas e com representantes no Congresso. Você está aqui a causa animal, por exemplo, que é uma bandeira que ela foi se destacando e hoje muito se fala na causa animal. Vinícius Gonçalves, você por si, por vontade, procurou um partido político, se interessou, buscou, trouxe para cá, você se tornou presidente do partido. Você teve um interesse. Agora, o que leva o jovem a desacreditar na política ou da política? Infelizmente, as notícias, né, que a mídia coloca para toda a população. Corrupção, escândalos, esse caso do senador que foi preso recentemente, a Operação Zelotes, a Operação Lava Jato. Infelizmente, isso não só no jovem, mas com toda a sociedade, acaba a política caindo em descrédito. Quando alguém fala para mim, por ser da política, você é político e bandido, e político é todo corrupto. Eu falo assim, não. Na escola existem pessoas boas e ruins. Na polícia militar, na polícia civil, existem pessoas boas e ruins. Em qualquer setor da sociedade existem pessoas boas e ruins. E na política não é diferente, infelizmente, e ainda existem pessoas boas e ruins, e as ruins acabam se sobressaindo. Porque os bons... os bons são engolidos. São engolidos e... não quero. Agora, como presidente de partido, que importância e que vantagem tem um jovem participar da política e também do partido do qual você preside? A vantagem do jovem é que o jovem é mais dinâmico. Ele é mais interessado, ele busca mais, ele é mais agitado. Então, eu posso citar, por exemplo, que o Shakespeare mesmo, ele é um jovem, presidente da casa, da Câmara, e a gente percebe que a forma de trabalho dele é mais agitada, é mais... O jovem, ele corre mais atrás. Ele tem mais energia para... A pessoa de mais idade, as raposas, como você falou, elas esperam as coisas acontecerem. Porque por conta da experiência de vida, por conta de experiência. O jovem não, ele quer ir atrás, mesmo que ele bata a cabeça. Ele vai atrás, busca informação, quer saber como funciona e ele quer motivar também todos que estão em volta. Ô Vinícius, a gente está já finalizando essa conversa que passa muito rápido. Já estamos no quarto e último bloco do programa de hoje, mas eu quero te perguntar, onde, quando e como o jovem ou as pessoas podem começar a participar de um debate, de uma vida política através do partido do qual você preside? Onde, né? Pode estar me procurando, até posso deixar minha página do Facebook aqui. Claro, por favor. Tem o PSL SJC, né? Atenção, PSL SJC. É a página no Facebook do partido e minha página pessoal, Afrânio Vinícius, pode estar entrando em contato. A partir de ontem, qualquer pessoa que queira mudar a situação política na sociedade, no seu estado, no seu país, pode estar procurando o PSL, pode estar se filiando até pela internet, que hoje o partido disponibiliza essa ferramenta. E eu acredito que essa é a hora de mudança. Às vezes as pessoas vêm para mim e falam, eu estou insatisfeito com a política. Então, eu faço o questionamento, por que você não? Você é uma pessoa que pode mudar o sistema. Se você tem questionamento, tem ideias, você é a pessoa certa para buscar mudar. Está revoltado, junte-se a nós. E bom, então o debate político
está presente o tempo todo no PSL. Sim. Nas redes sociais, PSL... SJC. Tracinho SJC, não. PSL espaço SJC. Que é no Facebook. Facebook, isso. E para falar direto com o presidente, você tem um Vinícius Gonçalves, uma página sua? Tenho sim. É Afrânio Vinícius no Facebook. No Facebook, Afrânio Vinícius. Isso. Afrânio Vinícius é a pessoal. Isso, mas pode mandar mensagem. Por ali também. Pode. Ou então pela página do PSL. PSL SJC. PSL SJC. Bom, então, essa informação, quero te agradecer em nome da Rádio CT. Obrigado. Pela sua presença, pela sua jovialidade e pela maneira com que você calmamente vem convidar as pessoas para esse levante através da política aqui no interior do estado de São Paulo, que é São José dos Campos. Obrigado, eu que agradeço o convite e deixar os ouvintes, que é um grupo diferenciado para qual você fala, né, que estão de portas abertas para novas ideias. Eu sou jovem, mas não quer dizer que eu seja uma parede. Estou aberto para sugestões, informações, e quem quiser vir somar com a gente, estamos esperando. PSL SJC ou Afrânio Vinícius? Isso, no Facebook. Isso. Muito obrigado pela sua presença, pela entrevista. Bom, o debate político está presente aqui na Rádio CT, nas conversas, nos corredores das escolas, nos espaços, nas igrejas, nos bares, e a todo instante os jovens estão partilhando as suas vidas, e nós temos o prazer de apresentar um jovem que gosta da política, como mostrou até agora aqui, e tomara que outros tantos que estão nos ouvindo passem a gostar também de política, porque a política é a única razão de mudança de um país, de uma nação, e a política é a mudança de gostos e costumes também. Meus amigos, por aqui, quero registrar a presença do meu amigo Afrânio, que veio acompanhando o Vinícius Gonçalves hoje aqui na Rádio CT. Por aqui a gente coloca um ponto final em mais um programa da tarde e da noite também, o Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido. A editora foi a minha colega jornalista Shirley Marciano. Diretor de comunicação, Gino Genaro, engenheiro Gino Genaro. E a direção do CT é também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, amizade, e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.